Quando a gente fala em evasão estudantil, de cara todo mundo já sabe do que se trata, né? Será mesmo? A gente vai fazer um teste rápido. Por exemplo, um aluno que solicitou o cancelamento da matrícula e nunca mais voltou. É um caso de evasão? E um aluno que solicitou o cancelamento e no ano seguinte ele resolveu fazer o vestibular novamente e conquistou uma nova vaga no mesmo curso da instituição. Será que a gente pode considerar que este é um caso de evasão estudantil? Bem, nosso objetivo neste vídeo será conhecer diferentes definições de evasão estudantil e a influência que uma definição tem para o acompanhamento do índice de evasão. Claro, a gente também vai combinar qual a definição será utilizada aqui por nós, para que quando a gente utilize o termo evasão, todos saibam do que estamos falando. A preocupação em assumir um conceito de evasão aqui no nosso contexto nacional já vem do século passado, mas não é tão antigo assim. Não sei se você já ouviu falar da Comissão Especial de Estudos sobre Evasão, que foi criada pelo MEC na década de 90. Um dos objetivos dessa comissão era aclarar o conceito de evasão. Na época, ao final do estudo, a comissão entendeu que a melhor definição para evasão seria a saída definitiva do aluno de seu curso de origem sem concluí-lo. Mas claro, gente, antes disso o tema já era estudado. Quem já pesquisou um pouco mais a respeito do assunto deve ter se deparado com os trabalhos do mais renomado estudioso sobre evasão estudantil, o Vicente Tinto. E olhem que curioso, o próprio Tinto publicou um trabalho especificamente para discutir o que ele chamou de desordem no entendimento do que pode e o que não pode ser chamado de evasão. Esse trabalho foi publicado lá em 1982 e, na época, o autor já alertava que entendimentos diferentes sobre o tema evasão gera confusão e também contradição. A notícia não tão boa é que esse consenso ainda não foi alcançado, mas por outro lado a gente tem aí a possibilidade de construir um conceito que faça sentido tanto na teoria quanto na prática e que garanta que não haja essa contradição que o Tinto nos alertou. Se a gente for buscar na teoria a definição de evasão, a gente vai encontrar que a evasão pode ser entendida como a saída do discente da universidade ou de um de seus cursos definitiva ou temporariamente por qualquer motivo, exceto a diplomação. Ou ainda como um fenômeno social complexo, definido como interrupção no ciclo de estudos. A evasão pode ser entendida ainda como um fenômeno no qual um estudante ingressa num determinado curso, não integraliza o currículo e, consequentemente, não é diplomado. E em alguns trabalhos um pouco mais recentes, a evasão é definida como sendo a desistência dos estudos por qualquer motivo, exceto a conclusão. E se você acha que essa discussão não pode ficar ainda mais complexa, olha que interessante. O fato da educação à distância possuir algumas características diferentes do ensino presencial fez com que algumas definições de evasão levassem em conta essas características. No contexto da EAD, a evasão pode ser considerada como o ato da desistência, incluindo os alunos que nunca se apresentaram ou se manifestaram de alguma forma para os colegas e para os mediadores do curso em qualquer momento. Ou ainda, considerando os ensinamentos do professor Garcia Areccio, a gente pode considerar a evasão como o abandono sem começar ou como o abandono real. O primeiro se refere àqueles alunos que não possuem registro de avaliações, mesmo que esses alunos estejam matriculados no curso. Já o segundo diz respeito aos alunos matriculados que possuem registros de avaliação, porém não alcançaram a diplomação. Você percebe as diferenças entre as definições apresentadas? Percebe que em alguns casos a definição aborda não somente o que é evasão, mas também a forma com que a evasão acontece? E mais, percebe que até questões temporais são envolvidas na definição, como o fato da evasão ser definitiva ou temporária, por exemplo? Considerando tudo o que a gente viu até aqui e considerando também as suas experiências e os seus estudos,
Qual das definições faz mais sentido para você e por quê? Seria bem bacana se você respondesse essa questão antes de avançar. Com a questão respondida, eu gostaria de tratar aqui alguns pontos que eu considero bem importantes. O primeiro ponto é que eu não considero que a evasão pode ser temporária. Isso porque, no entendimento amplo do fenômeno, a evasão é irreversível. Logo, ou é ou não é evasão, não cabendo aí um caráter temporário. Um outro ponto que vale ficar atento é sobre o foco da análise quando a gente está falando de evasão. Na prática, a evasão acontece na matrícula, certo? Ou seja, uma mesma pessoa ou o mesmo CPF pode acumular um histórico com várias matrículas, nas quais, em algumas matrículas, a pessoa chegou à diplomação e em outras matrículas a pessoa evadiu. Em outras palavras, a gente pode dizer então que a evasão acontece no vínculo que o aluno possui com a instituição. E ao longo da vida, esse aluno pode ter diferentes vínculos com diferentes instituições de maneira simultânea ou não. E sabe por que é importante olhar para a evasão desta forma? Porque independentemente das escolhas futuras do aluno evadido, o que fica no lugar dele é um espaço vazio dentro da instituição. E mesmo para aquelas instituições que sim trabalham com a reocupação de vagas, vale considerar fazer a gestão do índice de evasão de modo que seja possível enxergar na prática a real evasão que existe, já que esse fenômeno abrange desde o acesso ao ensino superior, passando por questões sociais, estruturais, educacionais, econômicas e assim por diante. Bem, por todos esses pontos e pelo que eu venho estudando sobre o tema ao longo dos últimos anos, quero combinar com você que sempre que a gente fale de evasão, a gente considere que o aluno evadido é aquele cujo status final da matrícula é qualquer outro que não concluinte ou status equivalente. Perceba, esse entendimento impacta diretamente no acompanhamento dos indicadores de evasão, porque o que a gente está dizendo é que toda matrícula cujo resultado final não foi um aluno diplomado deve ser contabilizada como evasão. E talvez você esteja pensando, minha instituição não faz dessa forma, e agora? Essa é a melhor ou a mais adequada definição? Veja, algo bem importante a dizer sobre isso é que cada instituição tem a liberdade para definir o seu próprio entendimento e para realizar a gestão da evasão estudantil, estando ciente de que esta definição define também a realidade que será percebida, em termos de indicadores e números, sabe? E claro, é fundamental que a instituição garanta que todos os envolvidos tenham o mesmo entendimento do que é evasão, mesmo que eventualmente a pessoa não concorde com o que foi definido. Isso é importante porque somente quando a gente fala a mesma língua, a gente consegue analisar e debater o tema. Bem, para finalizar, eu gostaria de resgatar a definição de evasão que a gente construiu neste vídeo, que é de que o aluno evadido é aquele cujo status final de matrícula é qualquer outro que não concluinte ou status equivalente. A partir desse entendimento, você saberia dizer de todos os alunos que estiveram matriculados nas suas disciplinas, quantas dessas matrículas realmente resultaram em diplomação? Compreender esse cenário certamente ajudará a levar para a prática os conhecimentos que vamos construir juntos. A gente está só no primeiro passo. Um abraço e até a próxima!